Se uma crítica te desmonta, você ainda não tem domínio sobre si. Dói ouvir isso, mas é verdade. E não, o problema não é quem te critica, é o quanto você ainda precisa ser aprovado. Você pode dizer que não liga, que já superou isso, que está acima das opiniões. Mas basta uma frase atravessada, um comentário inesperado, um olhar de desaprovação, e algo muda dentro de você. Você sente, o peito aperta, a mente começa a repetir aquela cena. A frase ecoa. Você revive o momento no banho, revive no trânsito, revive antes de dormir. A pessoa falou por 10 segundos. Você sofreu por horas, talvez dias, talvez anos. E o mais curioso, a maioria das críticas não vem gritando, vem em tom normal, às vezes até disfarçada de sinceridade. Mas quando toca numa insegurança sua, vira terremoto. Você começa a questionar seu valor, sua capacidade, sua imagem. Será que ela está certa? Será que eu realmente sou assim? Será que todos pensam isso? E de repente, uma opinião vira identidade. Você se encolhe, você se ajusta, você começa a agir diferente. Não por convicção, mas por medo. Medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente. E é aqui que tudo começa a ficar perigoso. Porque quando você vive tentando evitar críticas, você deixa de viver por você. Os estoicos sabiam disso. Eles não eram imunes à crítica. Eles eram imunes à dependência dela. Existe uma diferença brutal. Eles entendiam algo simples. Não é o que dizem sobre você, é o significado que você escolhe dar. Uma crítica não tem poder próprio. Ela é neutra. O poder nasce dentro de você. Se você acredita, ela te atinge. Se você questiona, ela perde força. Mas aqui vem algo ainda mais profundo. Se uma crítica dói demais, é porque ela encontrou uma rachadura. E isso muda completamente a perspectiva. Talvez a crítica não seja o inimigo. Talvez ela seja um espelho. E agora surge a pergunta que quase ninguém quer fazer. Você quer aprender a ignorar críticas ou quer aprender a não depender delas? Porque ignorar é superfície, não depender é liberdade. E é aqui que começam as 6 lições. Primeira lição: a opinião não muda quem você é. Pare por um instante. Se alguém diz que você é fraco, isso te torna fraco? Se alguém diz que você é incompetente, isso apaga suas conquistas? Palavras são sons, vibrações no ar. Elas não alteram sua essência. Mas quando você não sabe quem é, qualquer frase vira sentença. Você começa a buscar validação constante. Procura a aprovação em cada gesto, em cada escolha, em cada decisão. E isso te torna vulnerável. Porque sempre existirá alguém que não gosta de você. Sempre existirá alguém que discorda. Sempre existirá alguém que critica. Se você depender da aprovação de todos, você viverá em permanente instabilidade. Segunda lição: quem critica revela mais sobre si do que sobre você. Pessoas projetam. Elas despejam nos outros aquilo que não resolvem dentro delas. Frustração vira ataque. Insegurança vira julgamento. Comparação vira crítica. Quem está em paz não sente necessidade de diminuir ninguém. Quem está seguro não perde tempo atacando. Isso não significa que toda crítica é injusta, mas significa que você não deve absorver tudo como verdade absoluta. Terceira lição: nem toda crítica merece resposta. Responder tudo é exaustivo. Você não precisa se defender o tempo inteiro. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é controle. Quando você responde impulsivamente, você entrega poder. Quando você escolhe não reagir, você mantém domínio. Eles falam, você permanece. Eles provocam, você observa. Isso não é indiferença, é maturidade. Quarta lição: use críticas úteis. Nem toda crítica é ataque. Algumas são feedback. Algumas apontam ponto cego. Se houver verdade, ajuste. Sem drama, sem orgulho ferido, sem vitimismo. Melhorar não diminui você. Melhorar fortalece.
Mas, se não houver verdade, descarte. Não carregue peso que não é seu. Não transforme opinião em identidade. Quinta lição: pare de buscar validação. Esse é o núcleo do problema. Enquanto você precisar que todos gostem de você, você será manipulável. Porque bastará uma crítica para te desestabilizar. Você começará a moldar sua personalidade para agradar. Vai evitar dizer o que pensa. Vai evitar agir como sente. Vai viver com medo de julgamento. E isso é prisão. Agradar todos é abandonar a si mesmo. Sexta lição: sua paz vale mais que aprovação. Pergunte a si mesmo: vale perder sua tranquilidade por causa de uma frase? Vale passar horas remoendo algo que não define sua essência? Vale alterar sua identidade por medo de rejeição? Provavelmente não. Mas você continua fazendo, porque no fundo ainda quer ser aceito. E aqui está o ponto mais duro de todos. O problema nunca foi a crítica, foi sua necessidade de ser validado. Enquanto você precisar provar algo, você será vulnerável. Mas quando você sabe quem é, a crítica vira informação. Não ameaça, ela pode até ensinar, mas não desmonta. Pessoas fortes não são aquelas que nunca são criticadas, são aquelas que não são definidas por isso. Elas escutam, avaliam e seguem, sem drama, sem desespero, sem crise existencial, porque a identidade não é construída pela opinião alheia. Ela é construída pela consciência interna. Agora pense, quantas decisões suas foram moldadas pelo medo do julgamento? Quantas vezes você deixou de falar algo por medo de críticas? Quantas oportunidades você perdeu porque tinha receio do que diriam? Isso custa caro. Custa autenticidade, custa liberdade, custa paz. Você não controla o que falam, mas controla o que absorve. E isso muda tudo. Imagine viver de forma que a crítica não te desestabiliza. Imagine ouvir algo negativo e analisar com calma, sem ataque, sem defesa, sem drama. Isso é liberdade emocional. Isso é força estoica. Não é indiferença fria. É clareza. Clareza de quem entende que palavras não definem caráter. Clareza de quem sabe que valor não depende de aprovação. Clareza de quem já não vive tentando provar nada. E quando você para de tentar provar, algo extraordinário acontece. Você se torna imperturbável. As opiniões continuam existindo, mas deixam de comandar sua vida. Você deixa de reagir por impulso, começa a agir por convicção. E isso muda sua postura, muda sua energia, muda sua presença. Pessoas seguras não precisam gritar. Elas não precisam se justificar. Elas não precisam vencer toda discussão. Elas simplesmente são. E isso é mais forte do que qualquer argumento. Agora eu te pergunto, hoje você controla sua reação ou qualquer opinião ainda te abala? Se esse conteúdo te fez refletir, deixa o like. Isso mostra para o algoritmo que mais pessoas precisam aprender a fortalecer a mente. Se você quer desenvolver uma mente firme, capaz de ouvir críticas sem desmoronar, se inscreve agora. Aqui você aprende a não ser controlado por palavras. E me diz uma coisa, qual foi a crítica que mais te marcou na vida? E ela ainda tem poder sobre você? Ou você já aprendeu a superá-la? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. E muitas vezes, os próximos vídeos nascem exatamente das suas respostas.